bem-vindo a esse nosso momento. Hoje uma noite especial, uma noite de confraternização, uma noite de festa. Isso porque o Instituto Gente, do Dr. Roberto Chiniachik, o instituto aí de maior formação em palestrantes no nosso país, está recebendo uma nova turma. E para receber essa nova turma, nada melhor do que festa, do que show, já que o Dr. Roberto toca numa banda, né, a The Wizards. Então nós viemos aqui conferir o show da banda The Wizards, conversar com o Dr. Roberto e também com alguns palestrantes. Olha, tem dicas, tem muitas dicas aí para você se aprimorar, se aperfeiçoar profissionalmente e pessoalmente. Eu garanto que está imperdível o programa hoje. Confere. Você é um exemplo de dinamismo, de energia. Qual que é o segredo do Roberto Chiniachik? Olha, tem alguns segredos, mas o mais importante é a missão de vida, é o prazer de ajudar as pessoas a realizar seus objetivos. Isso me faz acordar mais cedo, me faz estudar, me faz estar sempre criando novas histórias para as pessoas. E hoje à noite nós estamos comemorando a nova turma de palestrantes do Instituto Gente e ajudar as pessoas a se transformarem em palestrantes, Mariana, é muito importante, porque o palestrante, ele ajuda as pessoas a realizar seus objetivos, ele abre a cabeça das pessoas, ele ajuda a acontecer essa transformação. E isso faz com que essa noite seja muito especial para mim. Com certeza está sendo uma noite maravilhosa, uma noite linda. E, Roberto, todos esses palestrantes já vão com uma excelência, que é o nome do Dr. Roberto Chiniachik, né? Já vão para o mercado com uma excelência aí no nome, né? É porque, sabe, é como você fazer uma formação na USP, na GV, naquilo que é referência. Em ser uma referência. E o nosso treinamento, ele tem duas partes que são muito importantes. Primeiro é a qualidade da aula, a qualidade do plano de ação, das atividades. Mas o segundo ponto, que é a possibilidade desses palestrantes estar se relacionando entre si e estar podendo assistir grandes palestrantes, grandes palestras, grandes eventos, porque abre a cabeça das pessoas, elas poderem ver esse mundo de palestras. Então, é interessante, mas quando qualquer pessoa, então você quer ser um cirurgião, aí você vai para um centro de excelência, você fala, meu Deus, tem tanta coisa que eu não sabia. E no mundo de palestras, eu tenho a oportunidade de fazer palestras em eventos para 20 mil pessoas, para 10 mil pessoas, eventos no Brasil, na Europa, no Japão. E essa moçada, essa geração que vem, eles têm essa oportunidade. Então, por exemplo, o Alexandre Lacava, que você vai entrevistar daqui a pouco, ele está indo agora para fazer 3 palestras no Japão. E isso acontece por causa do nosso intercâmbio. As pessoas sabem que na nossa turma tem grandes palestrantes. E eu, particularmente, comemoro o sucesso dos meus alunos, como eu comemoro o sucesso dos meus filhos. Porque até uma idade você quer ser elogiado. Mas chega num ponto da vida que quando alguém faz um elogio para um aluno meu, para um filho meu, me enche o coração muito mais quando alguém fala, né? Ah, você fez uma ótima palestra. Adoro isso. Mas quando alguém fala assim, Priscila de Sá, Alexandre Lacava, Márcio Silva, fizeram uma palestra maravilhosa. Meu Deus, são meus afilhados. E a Priscila foi o ano passado, né? Eu lembro, eu entrevistei ela foi ano passado. Constantemente o Instituto Gente está levando os palestrantes mundo afora, né?
É porque esse intercâmbio é muito importante. Hoje em dia eu não tenho mais aquele fogo para pegar um avião, quase 30 horas de voo, chegar em Tóquio, fazer palestra, voltar. Então, quando eu recebo esses convites, antes de falar não final, a gente fala, olha, o Roberto está sem disponibilidade, mas ele tem uma equipe que faz essas palestras. Então, o tempo todo, por exemplo, agora, esse sábado, eu tenho um evento em Porto Alegre e os 4 palestrantes, Rodrigo Cardoso, Priscila de Sá, Ronan e eu, os 4 palestrantes são da nossa turma, né? Então é muito gostoso eu olhar e falar assim, puxa vida, cada um deles começou e quando a gente olha, que nem hoje à noite, a gente está recebendo a geração dos novos alunos, né? Eu olho e falo assim, nossa, daqui 2, 3 anos eles vão estar dividindo o palco comigo. E existe por estar levando o nome do Instituto Gente, o nome do Dr. Roberto Chiniachik, existe toda uma excelência muito forte nesse trabalho todo, né, Roberto? Sim, a formação, para mim, de um palestrante, ela tem que ser estruturada em cima de um método. Então, quando o aluno entra para estudar com a gente, tem aula 1, aula 2, aula 3 e tem um plano de ação. Então, cada uma dessas pessoas tem uma sequência e a gente procura passar o que faz um palestrante brilhar, um palestrante ter sucesso. Então, essa é uma característica, né? As pessoas falam, né? Hoje à noite eu estou tocando aqui com a minha banda, né? E as pessoas, puxa vida, mas você tem uma banda ótima. E eu falo, tudo que você faz tem que ter excelência. Fundamental, né, Roberto? Fundamental. E já é a segunda vez que eu venho aqui, vocês sempre estão fazendo festas, sempre preocupados na integração do grupo, que isso é muito importante, traz um resultado bastante diferenciado no final do trabalho, né? Eu fico chateado de ver que o Brasil está perdendo algo que a gente sempre teve, que foi a capacidade de celebrar, de se divertir, de curtir festa. E para mim é muito importante fazer bem feito, estudar, trabalhar, mas tão importante quanto ter sucesso, trabalhar, é a gente comemorar, é a gente celebrar, é a gente curtir o dia. Eu fico triste de ver tanta gente que se sacrifica, dá um mês, né? Sacrifica um mês para trocar um mês por um cheque no final do mês. E não pode ser assim. Em todas as minhas empresas, quando eu chego, eu olho e falo e pergunto para mim, né? Eles estão com cara de feliz, eles estão se divertindo. E às vezes eu olho e vejo que está todo mundo tenso, né? Eu chamo o gerente geral daquela unidade e falo, o pessoal está com cara de triste, precisa fazer alguma coisa para essa turma sorrir. Puxa, Roberto, está com problema de realizar a meta. Peraí, vou sentar. Como que eu posso ajudar vocês a realizar a meta? Porque tem que ser gostoso trabalhar, tem que ser um sinal para a gente de que a vida da gente está valendo a pena. E eu procuro ensinar isso para a minha turma, para os meus alunos. Claro, e tudo isso vai interferir num resultado muito melhor também, né? Mais criativo, mais dinâmico. Hoje eu estava falando para a turma nova, o palestrante, ele tem que ser uma pessoa interessante. A pessoa interessante é um palestrante interessante. A pessoa que não vive, a pessoa que não ama, a pessoa que não chora de tristeza quando o amor termina, a pessoa que não tenta um projeto impossível e que é legal quando dá certo e que a gente chora quando não dá certo. Essa riqueza da vida, ela é básica. Às vezes as pessoas falam, Roberto, onde você arruma tanta história para os seus livros, para as suas palestras? É vida, é viver. Então, o segundo semestre eu viajei no segundo semestre para 14 países diferentes. Quase todos para curtir, para passear, para ver museu, para ver pessoas, para estudar.
Então, cada uma dessas experiências, ela entra num livro, ela entra num vídeo, ela entra numa palestra, ela entra num curso, para que dê esse enriquecimento. Roberto, e você que tem toda essa experiência, nesse momento especial que o país está vivendo, as palestras vêm acrescentar muito, né, no sentido de levar uma palavra de incentivo, de dar uma mexida naquilo, né? A palestra, nós estamos num país que está passando por um processo de crescimento muito bonito, muito pesado, muito trabalhoso, mas é assim que é crescimento. O crescimento é trabalho e é muito importante a gente se posicionar. Agora, dentro das organizações, a nossa função é fazer as pessoas olharem para os seus objetivos e não ficar deixando esse pensamento negativo tomar conta. Então, o palestrante é um personagem fundamental no ambiente de qualquer empresa. Roberto, parabéns por mais esse evento. Eu sei que você precisa ir tocar. É sempre um prazer conversar com você, mas vai lá tocar. A gente continua conferindo aí o show do Dr. Roberto. Obrigada. Sua especialização é vendas. Exatamente. Eu sou um palestrante especializado em vendas, eu percorro o Brasil inteiro e agora, inclusive esse mês, estou indo fazer as minhas primeiras palestras fora do Brasil, falando justamente sobre vendas, como as pessoas podem vender mais e melhor, como as pessoas podem conseguir que tanto os seus produtos quanto os seus serviços, assim como as suas ideias e projetos possam ser vendidos, possam ser comprados pelas pessoas certas na hora certa. Você vai para onde? Eu estou indo agora em abril para o Japão. Eu vou fazer uma turnê de 3 palestras no Japão, vou passar lá 10 dias, falando principalmente com a enorme, a gigantesca comunidade brasileira que vive lá e que tem uma grande carência também nesse tema. Sim, e qual a principal característica que você percebe depois que o pessoal assiste uma palestra sobre venda? Você percebe que de fato o pessoal repensa estratégias? Como que é o depois da vivência de uma palestra? Legal, Marina, maravilhosa a tua pergunta. É assim, é muito interessante porque eu levo o tema, e esse é um ponto fundamental meu, eu levo o tema de uma maneira muito simples, de uma maneira muito prática. Porque se ele não for prático e simples, as pessoas tendem a deixar ele de lado e não levar para a sua vida. Então, eu faço a palestra de uma maneira e com uma simplicidade, encorajando as pessoas a aplicarem o tema, que elas saem de lá encorajadas, seguras e com muita vontade de aplicar o tema, principalmente porque tem, como você falou, de característica, né? Tem uma característica muito importante, que aliás acontece com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Na maioria das vezes, a gente já tem as coisas que são fundamentais e necessárias para a gente poder vender. O que acontece então? Por que a maioria das pessoas não consegue ou acha que não é bom em vendas? Porque dificilmente alguém para poder prestar atenção e organizar quais são essas coisas que a gente tem que faz a gente vender mais e melhor. E na palestra eu ajudo justamente as pessoas a organizarem isso, identificarem esses pontos e organizarem de uma maneira que elas transformam isso num método para a vida delas. E é interessante, Alexandre, porque quando se pensa em venda, muita gente pode pensar erroneamente que é só o comerciante que vende, que é só, sei lá, uma empresa que vende. Mas não, porque o tempo todo a gente está vendendo a nós mesmos, não é isso? Então, se eu quero, de repente, aquele cargo, aquele emprego, ou até para as relações pessoais, quero aquele namorado, aquela amizade, de estar constantemente trabalhando com venda, né? Nós somos vendedores constantes de nós mesmos, não é isso?
Você disse tudo, Mariana. Nós somos vendedores o tempo inteiro. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas não se dão conta disso. As pessoas não se dão conta. E aí sofrem nas suas vidas, sofrem nos seus empregos, nos seus cargos, sofrem nos seus relacionamentos. Por quê? Porque não param para refletir alguns segundos de que, uau, cara, o que eu estou fazendo, o que eu deveria fazer é uma venda de uma imagem, é uma venda de uma ideia, a venda de um projeto, a venda de serviços e de produtos também. Agora, isso acontece o tempo inteiro, a vida inteira. Não importa se você tem ou não na sua carteira de trabalho o cargo de vendedor, não importa. Todo mundo vende o tempo inteiro. Isso não é mal, isso é bom, porque a todo momento a gente está se vendendo. Isso tem muito a ver também, aí você me corrige se eu estiver enganada, com o carisma pessoal, porque a pessoa que tiver um bom carisma, ela vai ter uma boa venda de autoimagem, em todos os sentidos. Então vai ter aí o relacionamento amoroso, ou de amizade, ou o emprego, não é verdade? Com certeza, com certeza. É muito positivo, e toda a metodologia que eu levo nas minhas palestras, ela tem a ver com essa influência positiva, de nós nos tornarmos capazes de influenciar positivamente a vida das outras pessoas. Na minha concepção, vendas é isso. É a habilidade, é a arte de influenciar positivamente as outras pessoas. Para ser um pouquinho até mais romântico, vamos dizer assim, é a nossa capacidade de ajudar as pessoas a se moverem. Porque faz sentido, quando a gente está fazendo esse trabalho de vendas, a gente está ajudando as pessoas a encontrarem novos caminhos, a mudarem coisas que não estão legais na vida delas. E é muito fácil a gente perceber isso. Posso te dar alguns exemplos? Por exemplo, um médico, quando ele está fazendo um tratamento com um cliente, com um paciente, é muito importante ele vender a ideia para o paciente de que o paciente tem que seguir a medicação que ele está prescrevendo. Porque se o médico não for capaz de vender essa ideia, todo o tratamento que foi feito na consulta, depois não vai surtir efeito na vida do paciente, não vai fazer bem para o paciente. Outro exemplo, por exemplo, um professor em sala de aula. Embora ele não se dê conta, uma das principais habilidades que ele tem que ter é vender a ideia para o aluno, por que o aluno tem que estudar, por que o aluno tem que levar consigo aquele conteúdo que o professor está passando e aplicar no dia a dia dele, porque aquilo vai transformar a vida dele. Assim é com, por exemplo, advogados, né? Que estão defendendo o seu cliente perante o júri. Ele faz uma venda de uma ideia em relação àquilo que ele entende que precisa ser feito para poder levar um caso adiante. Então, é assim, eu citei alguns exemplos só para deixar claro para você, para mim, para os nossos espectadores, como isso acontece o tempo inteiro. Aliás, as pessoas que estão nos assistindo, embora muitas vezes elas não se dêem conta, na vida delas, diariamente, elas estão vendendo. E agora, olha, eu sei que você precisa tocar, porque além de ser palestrante, imagino eu, um excelente palestrante, por tudo que você falou aqui pra gente, quero ainda assistir uma palestra sua. Obrigada. Você, além de ser palestrante, é também baterista da banda do Roberto. Exatamente. Eu costumo dizer que esse é o meu principal hobby. Nas horas vagas eu sou um baterista amador, mas é tão interessante e a gente, lógico, gosta tanto e se dedica tanto para esse hobby, ele como guitarrista, eu como baterista da nossa banda Wizards, que é muito interessante que a gente, além de se divertir, a gente ainda diverte as outras pessoas e faz shows, né? Faz shows aí pelo Brasil, aqui em São Paulo, nas palestras do Roberto, e levando, além da mensagem que a gente leva como palestrante, nos temas específicos que a gente faz, essa alegria que o rock and roll, que a música traz para a vida de qualquer pessoa. Com certeza que é tudo de bom. Vai lá tocar então. Obrigada, viu? Obrigado você, Mariana.
Você é formado em teologia, em filosofia, em administração, é consultor de treinamento de RH, é tanta coisa que eu precisei até ler. É vocalista da banda do Roberto também, né? Professor de artes marciais. Aikido. Aikido. É um monte de coisa. Tudo isso, toda a sua experiência você leva para as suas palestras, porque você também é palestrante. Sim, o Beto fala uma coisa muito interessante, que as pessoas, e isso eu aprendi muito com ele, que um bom palestrante tem que ter uma experiência de vida bastante intensa e vasta. E aí eu procuro viver o máximo possível. É o que não falta, é a experiência vasta aqui. Pois é. Qual que é a sua especialidade nas suas palestras, o tema? Minha especialidade é motivação, o Ki da energia, né, do Aikido, isso. O Ai da harmonia, que eu trabalho solução de conflitos, e o Do, o caminho, quer dizer, a excelência, como levar tudo isso à excelência. Como levar tudo isso à excelência, Alan? Com treino e prática, não pode parar nada nunca. Treino e prática. Alan, hoje a gente está vivendo um momento bastante conturbado no nosso país. E aí você me fala de motivação. O quanto você sente que as pessoas estão precisando serem motivadas? Muito, porque as pessoas precisam, na verdade, elas se reconectarem com o seu propósito. E é isso, efetivamente, que motiva. Porque não sou eu que vou dar um motivo para elas agirem, mas eu posso lembrá-las de se reconectar com o seu propósito. E isso, por si só, é um motivo incrível para você levantar da manhã cedo e fazer tudo isso e ainda ter vontade de fazer mais. Ajuda ali a apertar o botãozinho que está no stand-by, digamos assim. Exato. As pessoas me perguntam muito, mas o que a arte marcial tem a ver, tem para ensinar para o mundo corporativo? As pessoas, elas têm uma crença, e todo mundo tem uma crença comum, de que a vida é uma luta. A vida é uma luta, a vida é uma guerra, mas ninguém se prepara para lutar. Então, como se preparar para lutar, para encarar a vida como uma luta, mas de uma maneira tranquila, sabe? Estar preparado sem precisar derrotar, sem precisar matar, sem precisar pisar em ninguém. É a luta interna, né? Isso, e aí que essa é a questão da motivação. É você se reconectar com você mesmo, parar de brigar com você mesmo, né? O que é disciplina, na verdade? Disciplina é ser discípulo de si mesmo. Então, não é acordar cedo, não é manter ordem, não, é você se comprometer e fazer aquilo que você disse que faria. Então, se eu digo, eu vou treinar arte marcial, eu vou cantar numa banda, eu vou dar palestras, eu vou fazer tudo isso muito bem feito, com 100% da minha energia o tempo todo. Até porque é aquilo que você está fazendo e propondo para você mesmo. Então é de extrema importância que num primeiro momento você seja fiel com aquilo que você se propõe a fazer, né? Exatamente, porque as pessoas elas sentem o cheiro da verdade, elas sabem o que é verdade e o que não é verdade. Então, como é que eu poderia vir aqui e dizer para você, não, eu sou professor de arte marcial, assim, todo desmotivado, desenergizado. Como é que eu poderia ser vocalista de uma banda, da banda do Roberto Chiniachik, sem a energia e sem a motivação necessária para isso? Mas olha, qual que é o segredo de toda essa energia? Porque realmente é contagiante, mas é muita energia, rapaz. Olha, eu digo que aos 42 anos eu tenho mais energia do que eu tinha aos 22. E porque é o prazer de fazer aquilo que a gente verdadeiramente gosta, de estar conectado com o propósito. Isso é extremamente motivador. O amor àquilo que se faz constantemente está te realimentando, te reenergizando. Exatamente isso. E é isso que é um prazer de acordar de manhã. Claro. Alan, nesse momento que a gente está vivendo no país, né, que as pessoas estão precisando tanto de motivação, o que você percebe que as suas palestras levam de diferencial para o público? Olha, quando eu digo para as pessoas que as pessoas acreditam que a vida é uma luta e não se preparam para lutar, imediatamente acontece é verdade. Então está todo mundo tão arraigado em se preparar para batalhar e na verdade em acreditar que a vida é batalha, mas esquece de se preparar para ela. O que você acha que é fundamental nessa preparação? É a persistência, é continuar. É assim, a primeira lição que a gente aprende em arte marcial é saber cair. Então é levantar, né? Tem um ditado, um provérbio japonês que diz: caia 7 vezes, levante-se 8. Então,
toda vez que alguma coisa te derrubar, você deve, precisa e pode e merece se levantar. Então, o momento de crise é justamente isso, vai derrubar um monte de gente. Mas aqueles que treinam, aqueles que estão preparados, eles vão se levantar e vão se levantar muito mais fortes do que antes. Então você, lógico, como professor de arte marcial, está sempre levando os ensinamentos, que são muitos pelo visto, a gente teve uma amostra nas palestras. O que mais você leva da arte marcial para suas palestras? Da arte marcial, por exemplo, as pessoas falam assim, qual é a chave da motivação? Primeiro é decisão. E o que é a decisão? A palavra decisão vem de decidir, de cingir, de cortar. Então eu levo uma espada, eu mostro para as pessoas que decisão é cortar. Você tem alternativas, corta alternativas, o que sobrar se compromete com aquilo até o fim. É isso. Você leva espada, leva material, mostra. Levo a espada, faço demonstração, eu mostro para as pessoas, não só na teoria, mas também na prática. E isso causa um uau! Um impacto. Eu ouvi dizer também que você vai de kimono, é isso? Exato, vou com kimono, vou com um hakama, que é uma pantalão japonesa, né? Uma espada, uma katana. Então, isso tudo causa um impacto visual muito grande. Com certeza, acredito, e faz toda a diferença no final, no resultado. Sim, com certeza. Além disso tudo, Alan, você estava me contando que você também trabalha na resolução de conflitos, é isso? Isso, porque é um tema muito comum nas empresas, uma área brigar com a outra. Então, como elas podem trabalhar juntos? Como elas podem solucionar conflitos, né? Então, as pessoas costumam levar, principalmente na cultura brasileira, leva tudo para o pessoal. Então, procuro mostrar que não é pessoal, que é profissional, né? Então, método de solução de conflitos é separar o que é fato do que é opinião, o que é a pessoa do que o que ela fez. Às vezes a pessoa é uma pessoa incrível, mas fez alguma coisa errada. E aí, porque fez uma coisa errada, compromete a reputação de uma vida inteira. Não, precisa separar as coisas, né? E isso ajuda muito a resolver conflitos, e resolver conflitos aumenta a compaixão. Voltamos para a teologia. Você acha que uma boa solução para tudo que a gente vive, assim, no mundo, em termos de guerra, de conflitos, é o amor? É um amor, mas efetivamente a compaixão. A compaixão. A gente fala-se muito em empatia. Por exemplo, no mundo do RH, fala-se muito em empatia. Mas o que é empatia? Né? O pathos, vem do grego, que quer dizer dor. É a mesma raiz de patologia. Então a gente esquece que empatia é a pessoa que está do seu lado, que está à sua frente, ou que está com você, também sofre. Então essa conexão com o sofrimento, com a dor do outro, é isso que é empatia. Sentir o que o outro está sentindo, sentir a dor do outro. Aí essa conexão é legítima, isso é compaixão. E se a gente conseguir despertar a compaixão em todas as pessoas que trabalham com a gente, o ambiente melhora, a produtividade aumenta, as vendas, tudo melhora. Então, as relações pessoais, tudo melhora. Só para finalizar, Alan, que dica você pode dar para o pessoal que está em casa, de toda a sua experiência, para se mexer, de repente, aquele projeto que está um pouquinho estacionado, que a pessoa não dá aquela alavancada para ir, sabe aquela coisa de partir para a ação? Que dica você pode dar nesse sentido, só para finalizar? Primeiro é decisão. Precisa se decidir, cortar as alternativas. Cortou a alternativa, aí foco. Decisão, foco, vontade é a chave da motivação. Olha, vontade é diferente de desejo. Desejo, eu quero que alguma coisa aconteça. Vontade, eu vou e faço acontecer. Nossa, maravilha, gente. Que lição ficou, viu? Obrigada, Alan. Parabéns. Eu que agradeço muito. E aí o trabalho na formação dos palestrantes é tão completo que também a Vivi, que é uma coaching vocal, ela é coach na preparação vocal. Isso mesmo. E você começou preparando a voz do Dr. Roberto Chinachique. Isso mesmo. Eu trabalho a voz do Roberto já há alguns anos, né? Ele faz aula de canto também, o Roberto também canta, para quem não sabe. Inclusive, ele está cantando agora, por isso vocês estão ouvindo esse som de fundo, né? É, isso mesmo. O Roberto tá lá no palco. Tá gostoso, né?
Então, aí a importância que é, né, a preparação vocal para o palestrante. Que é Sim, é essencial. Sim, porque se a voz falhar, você não pode passar sua mensagem. Então é todo o cuidado da voz, porque os palestrantes têm que falar muitas horas. Então, para não perder energia, para manter sempre a qualidade da voz, a projeção vocal, tudo isso. E não só falar muitas horas, mas falar com energia, com muito entusiasmo, falar com uma voz bastante que transmita, né, toda essa energia, todo esse entusiasmo. É muito importante ter uma preparação vocal no sentido de aquecimento, não é verdade? Sim, inclusive para que a mensagem esteja alinhada com a qualidade vocal. Muitas vezes a mensagem da pessoa tem uma força, mas a voz não corresponde a isso. Então, a mesma energia da mensagem tem que estar alinhada com a qualidade vocal. Isso até, Vivi, vai influenciar na presença de palco do palestrante, né? Com certeza, porque se você tem segurança na maneira como você fala, você vai se sentir mais à vontade no palco. E você também tem que trabalhar, é uma congruência inteira de voz, corpo e mensagem. Sim, e tem que saber todas as técnicas, né? Eu como apresentador, eu sinto o dia que de repente não dá para fazer um aquecimento, realmente faz muita diferença. E não é só ter a técnica do aquecimento, mas ter a técnica específica para a pessoa, porque cada um é um ser único, individual, né? Então tem que ter uma atenção toda especial voltada ao indivíduo, né? Sim, a voz é como o digital, cada um tem a sua, não tem uma voz igual a outra. Então, é importante que esse trabalho seja feito individualmente, né? Seja um trabalho específico para cuidar da voz de cada um e otimizar o que cada um tem de melhor, né? Claro. Isso que eu gosto muito no Instituto Gente, principalmente no trabalho do Dr. Roberto Chiniachik, que me dá total propriedade para falar e confiança e transparência, porque o Dr. Roberto Chiniachik, ele leva o que é de melhor. Tanto que você fazia a preparação da voz dele, né? Isso mesmo. Isso eu acho bárbaro, eu acho sensacional. E você, Vivi, tem muita experiência. Você, além de ter preparado, de ser a preparadora do Dr. Roberto, que é um dos maiores palestrantes do nosso país, você também preparou o Ídolos Kids, é isso? Isso mesmo. Eu fazia a preparação vocal das crianças nas 2 temporadas. Foi muito legal. Acredito, deve ter te trazido muito orgulho, né? Sim, muito gratificante. O que você percebe, Vivi, com toda a sua experiência, a diferença de um profissional que está bem treinado, de um palestrante que está ali com propriedade no que está fazendo, no que está falando, principalmente nesse preparo da voz vocal, esse preparo corporal, de repente de um outro palestrante que não tem todo esse preparo? Tá. Faz muita diferença, porque quando ele não tem esse preparo, primeiro que ele não consegue aguentar com a mesma energia a palestra inteira. A primeira coisa. Então ele começa no pico e depois o que vai acontecendo, a energia vai caindo. E quando você tem as técnicas te dão ferramentas para que você consiga manter a mesma energia a palestra inteira, a mesma tonalidade de voz, inclusive essa coisa da tonalidade de voz. Quando a gente prepara a voz, o que acontece? A gente tem mais possibilidades sonoras, então não tem muita gente que fala com monotonia, né? Você ouve e fala, puxa vida, fala sempre monocórdio, aquela coisa, né? Que vai cansando. Sim. E quando a gente tem uma preparação vocal, você aprende a usar todos os seus recursos. Então você fica com mais possibilidades sonoras para poder enriquecer com a sua voz os momentos de mais emoção, menos emoção. Você vai juntando a sua mensagem com a sua voz e com o seu corpo. Então tem que estar tudo alinhado.
certeza. É isso que eu acho muito bacana, porque eu já assisti muitas palestras, né, do pessoal formado pelo Dr. Roberto Chiniachic, que é realmente impressionante, porque mantém o nível do início ao final da palestra, te contagia, te passa a mensagem, e é algo que você percebe que, por exemplo, uma empresa que leva uma palestra tem total diferença no resultado. É um palestrante que volta muitas vezes porque realmente foi uma boa palestra, uma palestra eficiente. Sim, porque qual é a função do palestrante? É transformar, né? Então, cara, se você não transforma o que está na sua frente, não adianta nada. Então, para isso, a técnica vai te dar as ferramentas para que você consiga passar essa emoção e tocar as pessoas, né? Vivi, olha, muito obrigada, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Vamos curtir um pouco da música, né? Música, obrigada, viu? O prazer é todo meu. Mas tudo que acontece na vida tem um destino. Viver é uma arte, é um vício, só que precisa cuidado. Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O amor pode estar no céu. O E o Márcio é palestrante já há mais de 6 anos trabalhando na equipe do Dr. Roberto Chiniachic, não é isso? Exatamente, Mariana. Já trabalhando aí com um profissional de muito prestígio, que é o Dr. Roberto, o que consequentemente te traz também muito desse prestígio, né? Muito. O Roberto é uma referência, não só no Brasil, mas no mundo de palestras, e estar na equipe dele é uma grande honra e um grande privilégio também. Você é coach também, além de palestrante. Sim, a minha formação, ela é em coach, eu sou formado nos Estados Unidos, também no Brasil, e desde 2005 que eu atuo como coach, depois segui o caminho da palestra também. Fala um pouco então, Márcio, da sua especialização. Você foi até os Estados Unidos, fez curso, conta um pouco pra gente. Mariana, assim, eu sou apaixonado por pessoas, por gente. Em 1987, eu comecei a estudar sobre pessoas, né? E, claro, eu fiz administração de empresas, estudei marketing, depois eu falei, preciso me aperfeiçoar sobre gente. E aí eu fui na programação neurolinguística, coaching, na American Board, NLP, International Coach Council, também no Brasil também. E comecei a atuar. Em 2010 eu comecei a fazer o curso com o Roberto de Palestrantes e estou hoje aí na equipe dele. E a sua especialidade nas palestras é falar sobre liderança, é isso? Exatamente. A gente sempre escolhe um tema para trabalhar. O mundo da palestras ele é um mundo muito amplo. Então, eu me especializei em liderança, né? Então eu falo para líderes, falo para equipes, como construir equipes de alta performance, tudo voltado para líderes que querem trabalhar suas equipes, trabalhar suas empresas. Qual a principal característica que um líder tem que ter hoje, Márcio? O líder, ele tem, primeiro de tudo, ele tem que aguentar muita pressão, por incrível que pareça, dos próprios liderados. Então a gente vê hoje um movimento em todos os setores, onde o líder é desafiado todo o tempo, né? Você vê, hoje é muito comum você ter um presidente e você quer derrubar o presidente. Quer dizer, hoje o liderado, ele pode fazer isso muito fácil, né? Então, o grande desafio hoje do líder é ele exercer a função de líder. E para isso ele tem que fazer o quê? Estar em conexão com a sua equipe a todo momento. Ele não pode ser um centralizador, um autoritário. Esse líder não existe mais, né? Ele não tem mais espaço nos dias de hoje. Ele tem que ser líder pela própria autoridade, da inspiração, né? De ser uma pessoa aí que está bem preparada, que está iluminada ali para exercer aquela função, né? Exatamente. E também o lance que a gente fala da congruência, né? Porque hoje o líder é observado a todo momento. E o que faz a pessoa seguir um líder? Quando o cara olha e fala,
primeiro, essa pessoa é confiável. Segundo, ele faz o que ele fala. Terceiro, ele vai me levar aonde eu quero chegar. Então, se uma pessoa vê isso num líder, ele segue o líder. Se ele não vê, ele não vai seguir. Ou seja, um líder que contribua no crescimento e desenvolvimento da equipe. Exatamente. Porque hoje a pessoa, ela não trabalha só por dinheiro, né? Ela trabalha somente com isso. Eu tenho um grande projeto para trabalhar, né? Eu vou ter um desafio aqui para poder usar minhas habilidades, usar aquilo que eu sei, eu vou ter espaço para fazer isso. Então, se ele vê que não tem, ele desanima, sai da empresa, acaba sabotando projetos e tem um efeito totalmente contrário, né, do que o líder quer, que é engajar seu pessoal, fazer com que a pessoa traga resultados. Para tudo isso tem que ter muita confiança em si mesmo, né? O líder tem que ter muita confiança nele e principalmente confiar que o seu liderado está lá também para fazer o seu melhor. Às vezes falta treinamento, às vezes falta uma conversa, às vezes falta um apoio. Eu percebo que muitas vezes o liderado tem boa vontade. Então o líder tem que aproveitar essa boa vontade para fazer que ele apareça, que ele brilhe também. E você tem, falando em tudo isso, a gente está falando aí de uma inteligência, né? Você se especializou também em inteligência estratégica chinesa. Bastante diferenciado isso, hein, Márcio? Conta um pouco pra gente sobre. Muito legal tocar no assunto, Mariana, porque a liderança estratégica da China que eu estudei, eu fui para a China, fui para Hong Kong, estudei com os grandes mestres lá. Ela tem um diferencial muito interessante, que ele apoia no potencial das pessoas que ele está liderando. Você vê no Brasil, por exemplo, o que os chineses fizeram quando montaram as empresas. Eles não colocaram lá chineses para administrar a empresa, colocaram brasileiros. Por quê? A cultura é muito forte, eles respeitam muito a cultura. Então quem conhece o mercado brasileiro não são chineses, são brasileiros. Então eles têm essa visão de dar valor para o outro lado, o seu liderado. E os brasileiros, os americanos, a Europa, estão muito de olho nessa maneira de liderar, que é uma inteligência que chama de inteligência estratégica, que ele antecipa as coisas que vão acontecer. Eles têm uma visão muito apurada, um olhar de tendência muito apurado e principalmente como analisar as tendências, analisar os cenários que vai gerar uma tendência e ele atua antes da tendência do fato acontecer. É uma liderança muito especial. Uma visão extremamente ampla, né? Muito ampla, muito ampla. Como tudo na China, há muitas coisas que são para nós misteriosas, né? E a liderança também, a forma de eles liderar é diferente, não é como nós acostumamos, porque hoje o Ocidente baseia muito em um modelo. Então o que eu faço? Eu tenho um modelo e eu vou replicar esse modelo que dá certo. Eles não acreditam muito nisso. Eles acreditam que existe um desenvolvimento natural das coisas e quando eu observo esse desenvolvimento e me apoio nele, o fluxo disso vai fazer com que o resultado apareça por si só. Eu não forço o resultado. Eu permito que o resultado apareça através de todo o cenário que eu estimulo para que ele aconteça. E nesse sentido, Márcio, o que você percebe que essa metodologia, que esse diferencial dessa inteligência dos chineses de gestão, como você acha que os brasileiros podem contrapartida aprendendo com isso, assim, que maior ensinamento você enxerga? Mariana, eu vejo assim, a gente fala de inteligência estratégica chinesa, né? Mas é interessante que a gente observa isso, não só na China, né? A gente observa isso que é do ser humano. Então, no Brasil, a gente observa muitos líderes que têm essa visão, né? Eu estava conversando, por exemplo, com um líder ultimamente, ele falou assim, Márcio,
eu falei para ele, como que você conseguiu fazer esse império aqui, né? Ele falou assim, olha, fazendo. Né? Então eu fui fazendo, fui aprendendo, fui fazendo, fui aprendendo. E nós trabalhamos muito ainda na questão do planejamento. Eu aposto muito no planejamento. Então sem planejamento eu não vou conseguir alcançar alguma coisa. E planejamento é super importante, mas eles não apostam 100% em planejamento. Eles apostam muito na ação. E depois da ação vai existir demandas e eles nessa demanda eles vão dar conta. É interessante isso, né? Não que eles expressam o planejamento, não é isso, né? Mas eles são muito de agir, muito de colocar a mão na massa e vão observando o que eles precisam fazer e vão pontuando exatamente o que tem que ser feito. É muito dinâmico, é muito rápido. Por isso que você vê o chinês, às vezes, foi pra lua, ninguém ficou nem sabendo, né? Porque não fica planejando muito tempo, ele vai e começa a fazer, aí joga ali, opa, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, pum, vai lá e faz, né? É uma maneira que nós temos que aprender com isso. Tem uma prontidão maior, né? Tem uma resposta, né, rápida a uma necessidade. E às vezes você fica planejando muito, seu concorrente já está fazendo. Né? E aí você fala, puxa, perdi o bonde, né? Então é importante planejar, mas também junto com o planejamento ter ações que vão estar em paralelo construindo o resultado que você quer. Você falou em resposta, Márcio, qual o principal resultado, qual a principal resposta que você tem percebido nas empresas que você vai ministrar palestra sobre liderança? Eu percebo que as empresas hoje, elas estão muito atentas principalmente ao que o seu liderado necessita. Então hoje você vê os RHs voltados para isso, você vê os líderes voltados para isso, né? É interessante, hoje existe uma inversão. Parece que o líder, ele está um líder mais disposto a servir do que ser servido, né? E isso é uma tendência que vem em várias empresas. Eu acho que isso não é o que vai ganhar o jogo. Eu acho que vai ganhar o jogo é a contrapartida. É tanto o líder estar servindo e o liderado também dando a resposta para garantir seu emprego, garantir o resultado, garantir seu bônus também. Né? Então, assim, eu sempre brinco, não pode criar funcionários mimados, né? Você tem que construir funcionários dispostos. Então, se você ficar só dando, a pessoa fica mimada ali, né? Então, tem esse ajuste ainda que o mercado necessita, porque essa geração Y, ela é uma geração que ela precisa de vários estímulos. Se ele não for toda hora receber feedback, se ele não tiver constantemente, diariamente, o líder pontuando o que ele está fazendo de bom e o que ele precisa melhorar, o que ele está errando, ele desanima. Então é uma geração que precisa de feedback constante, né? Então eu vejo muitos líderes preocupados com isso e tento, né, através da liderança inspiradora, através da arte chinesa, que eu chamo até liderança Kung Fu, fazer com que os líderes trabalhem essa questão. E manter sempre o equilíbrio, né? E manter exatamente o equilíbrio. E o equilíbrio, principalmente, não é uma questão zen, né? O equilíbrio é justamente de saber a hora de falar, a hora que tem que escutar, né? A hora que tem que cobrar mais, a hora que ele não tem que cobrar. Então é isso que vai gerar o equilíbrio. Tá certo. Pensando em equilíbrio, pensando em hora, vamos aproveitar então, curtir um pouquinho da banda, né? Que eu tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu bastante com esse nosso papo. Obrigada, Márcio. Obrigado, Marília. Foi um prazer, sempre à disposição de vocês aí. Muito bem, parabéns ao Dr. Roberto Chinachique, parabéns ao Instituto Gente, parabéns aos novos palestrantes, sejam bem-vindos. Espero que você tenha curtido o programa hoje. Um beijo enorme, tchau, tchau e até a próxima.